Pronto. Tá no ar? Uhum. Oi, oi! Bom dia, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês na nossa primeira transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu sou Elizabeth Piovesan, sou diretora-presidente do Instituto Alzheimer Brasil. Estaremos daqui a pouquinho, né, com uma palestra do Dr. Mauro Piovesan, mas antes eu quero que vocês me deem um toquezinho aí, dizendo ali no chat se está bom o som. Consegue ver ali? Alguém diz ali, por favor. Tá ok o som? Débora manda bom dia. Bom dia, Débora. Como é que está o som aí? Ninguém reclamou. Tudo bem aí, gente? Vamos dar início já à nossa live, a live do Instituto Alzheimer Brasil, para falar sobre o tema doença de Alzheimer na família, uma visão geral sobre a doença. Está bom o som. Muito obrigada, Sérgio. Vamos lá, então. Antes de mais nada, né, eu gostaria de começar fazendo uma apresentação breve aí da instituição. O Instituto Alzheimer Brasil é uma instituição sem fins econômicos, formada por voluntários. Nós temos uma filial, nós temos a sede aqui em Curitiba e a filial em São Paulo. Então, nós temos 2 grupos do Instituto Alzheimer Brasil. E a instituição é sem fins lucrativos, a gente desenvolve diversas ações, a principal delas são as reuniões mensais com os cuidadores e familiares de pessoas com doença de Alzheimer ou outra forma de demência, que acontece uma vez ao mês. E devido aí à situação com o coronavírus, nós estamos impossibilitados de fazer esses encontros. Por esse motivo, estamos realizando aí as lives mensais e vamos também desenvolver ali as reuniões, os meetings, né, através do Zoom. E a gente quer já começar agradecendo, né, as pessoas que nos ajudaram a fazer esse trabalho aqui com vocês, devido a diversas pessoas solicitarem para a gente continuar fazendo alguma coisa e que fosse virtual, né, porque é o que é possível hoje, nós estamos aí realizando essas ações. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Vitor Fonseca, que é a pessoa voluntária aqui nós, que está dando um suporte para a gente, suporte técnico. Agradeço também aos voluntários do Instituto Alzheimer Brasil, em especial, nesta ação, a Angélica Stein, que também se dedicou mais a essa ação. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, né, atentos, nos prestigiando. Não esqueçam de dar bastante curtida e compartilhar também a live, se for possível. E não esqueçam, tá, de fazerem ali, utilizarem o chat para fazer perguntas, tá bom? Que depois, no final, teremos 25 minutos de palestra com o Dr. Mauro Piovesan, que é a pessoa que eu vou agradecer agora também, né, que está aqui para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, e no final, depois dos 25 minutos de palestra, vamos ter mais 30 minutos para que ele possa responder as perguntas que as pessoas vão fazendo no chat. Então, eu agradeço desde já ao Dr. Mauro Piovesan pela participação. Ele é médico geriatra e é diretor científico do Instituto Alzheimer Brasil. Eu gostaria também de agradecer o apoio dado pela AFACE, que é a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco de São Paulo. Obrigada pelo apoio.
A todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, agradeço muito. São pessoas, temos muitas pessoas também que não... Temos muitas pessoas que estão conosco há muito tempo. Agradeço muito pelo apoio de sempre, tá? Então, eu vou passar agora a palavra para o Dr. Mauro Piovesan, que estamos aqui em Curitiba, fazendo essa live para vocês. Bom dia a todos, é um imenso prazer participar e trocar algumas ideias. Gostaria de inicialmente agradecer o convite, agradecer a todos que vão despender o seu sábado para poder discutir alguma coisa sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença que não afeta unicamente o paciente, mas é uma doença que afeta a família, médicos e assim, pelo grau de comprometimento, né, que esses pacientes acabam tendo, e uma situação extremamente importante é a gente saber entender o que é essa doença, como é que ela se comporta, quais são o porquê que muitas situações do paciente de comportamento, de memória, acontecem. E a partir desse entendimento facilita muito para quem cuida, né, a condução desse paciente. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Dr. Mauro Piovesan, sou médico geriatra, trabalho com demências já há vários anos, né? E a gente já conseguiu agregar uma boa experiência, né? Não toda, mas uma boa experiência no controle desses pacientes. A nossa conversa começa aqui em 1906, né? Como todos sabem, o Alois Alzheimer descreve nessa paciente, na Auguste Dexter, um quadro de alterações comportamentais, ele faz o estudo, ele descreve algumas lesões. Só que vocês vejam que até 1976, ou seja, 70 anos, né, se passaram até que esses dois pesquisadores, o Katzmann e o Terry, eles disseram assim, olha, isso que nós estamos hoje chamando de demência senil, esclerose, ou aqueles termos que se usavam, na verdade, era o que tinha sido descrito 70 anos antes pelo Alzheimer. Então, veja, levamos 70 anos para chegarmos a essa conclusão, né? Desde 1983 é que foram ver algumas lesões, né, que tinham lá, e foram descritas, né, o que tinha dentro dessas lesões, né? Então, aí começou a história de beta-amiloide, proteína tal, e assim por diante. E só em 1991 é que nós tivemos, né, a hipótese amiloide, dizendo, olha, isso daqui é o que está causando a doença de Alzheimer, né? Então, veja quanto tempo nós levamos para chegar a essas conclusões, né? Veja, em 1993 que surgiu a primeira medicação, que era a tacrina. E levou, em 2003, né, que nós conseguimos, pela primeira vez, os pesquisadores, tudo conseguiram usar uma substância chamada ICPIB, que é esse Pittsburgh Compound B, no sentido de você marcar, né, essa proteína amiloide e a gente conseguir ver em vivo, né, o que estava ocorrendo, o depósito dessa proteína dentro do cérebro dessas pessoas. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, né, desta doença, né? A idade é um fator importante, a população está vivendo mais, a nossa sobrevida, né, hoje é muito maior, né, e vai aumentar cada vez mais, então a idade é um fator importante, né? O sexo feminino, também mulheres vivem mais do que os homens, e isso também pode ser o fator que explique que a mulher tem mais. Mas existem alguns outros fatores, como obesidade, abuso de bebida alcoólica, o sal, que está intimamente relacionado a doenças como hipertensão, doenças cardiocirculatórias e como hipertensão. Isso você sabe hoje, através de grandes estudos, como o estudo de Framingham, o Honolulu Ásia, o Baltimore. Então, esses estudos são estudos que pega-se uma população e se estuda isso a longo prazo nas populações. E o que você sabe é que esses fatores de risco cardiocirculatórios, eles estão envolvidos em mais ou menos 1/3 dos casos.
Então, sempre a gente tem que enfatizar que controlar peso, evitar a ingesta excessiva de bebida alcoólica, controle de hipertensão, controle de diabetes, controle de patologias cardíacas, isso é um fator, é um controle ideal que diminui o nosso risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Lógico, nós temos também fatores protetivos, né? Então, a atividade física é um deles. Então, existe uma série de trabalhos mostrando que a atividade física é um fator importante no sentido de proteção. Eu quero deixar claro que a proteção não é de você evitar a doença, mas sim você postergar, né, o início dos sintomas dessa doença, tá? Então, isso daqui, atividade física, mas existe uma série de dúvidas. Qual que é a melhor atividade física que a gente vai fazer? É uma atividade aeróbica, correr? É uma atividade de academia? É uma atividade de natação? Então, isso aí até hoje não foi. A frequência, como isso aí deve ser feito, também ninguém sabe. Né? Mas então, a mensagem aqui é: atividade física é um bom fator protetivo nesse quadro. Outra situação, deixei essa freira aqui, vai ter lembrado um estudo clássico chamado Nun Study, que é o estudo das freiras. Foi um estudo clássico que ele mostrou algumas coisas e, a partir dele, que começou a se desenvolver o conceito de reserva cognitiva. Ou seja, as freiras que tinham uma condição intelectual melhor, que tiveram mais estudo, elas, apesar de que as freiras acabaram doando seus cérebros para estudo, e quando foram se avaliar esse grupo que tinha mais estudo, mais atividade intelectual, viram que elas tinham muitas lesões compatíveis com doença de Alzheimer, mas não expressavam a doença. Então, de onde veio o termo reserva cognitiva? Então, pôr a cabeça para funcionar, né, independente se é leitura, estudar, fazer um curso, participar de uma atividade social, tudo isso aí é bom para esse tipo, né? Outra coisa importante que nós estamos sempre questionados sobre história familiar. História familiar é extremamente importante. Dentro daquilo, quando a gente vai avaliar esses pacientes, né, a gente sempre tem que levantar a história familiar. Porque a gente sabe, né, que se nós tivermos hoje um parente de primeiro grau afetado, isso significa que nós temos uma chance maior de desenvolver a doença do que aquele que não tem. Não necessariamente que a gente vá ter a doença, mas aumenta muito a nossa chance, né? E se a gente tiver algum outro componente genético que nós vamos ver aí, isso também nos predispõe mais a ter a doença. Então, toda vez que nós formos avaliar um paciente que tem alguma queixa de memória e tem uma suspeita de um quadro de doença de Alzheimer, nós temos que simplesmente avaliar muito bem a história familiar desses pacientes. Basicamente, o que a gente encontra no cérebro desses pacientes? Né? Basicamente, a gente tem duas lesões que são clássicas, e isso foi definido já há algum tempo, já desde 1995, 96, que, para a gente dizer que tem doença de Alzheimer, você tem que ter esse depósito de proteína beta-amiloide, certo? Junto com essa outra lesão aqui, que são os emaranhados neurofibrilares. O que é isso? Né? Isso aqui são alterações no processamento de uma proteína chamada proteína percursora do amiloide, que ela sofre vamos dizer assim, um corte, né, diferente do que seria o habitual, do que seria o fisiológico. Ela forma fragmentos, esses fragmentos começam a se acumular, e isso desenvolve toda uma reação inflamatória, né, levando a uma morte de todos os neurônios que estão nessa região. Paralelo a isso, nós temos uma segunda lesão, que são os emaranhados neurofibrilares, que basicamente é uma alteração de uma proteína chamada proteína tau, né, em que ela atua lá dentro do neurônio. Fazendo com o quê? O neurônio tem todo um sistema de túbulos dentro, por onde tem todo um fluxo de substâncias, de neurotransmissores, e assim por diante. Né? E essa proteína tau, ela seria um estabilizador desse microtúbulo. Né? Ela sofre um processo de fosforilação, aí por isso que vocês vão ver que sempre fala o termo tau hiperfosforilado. E ela perde totalmente a capacidade de manter esses túbulos.
E a partir do momento que você perde essa capacidade, você desintegra todo aquele sistema de tráfico de substâncias, né? Você perde a função desse neurônio e leva à morte neuronal. Tá? Então, basicamente é isso. Para falar de doença de Alzheimer, nós praticamente temos que ter essas duas condições e, principalmente, você ter beta-amiloide. Estou falando isso porque existem várias outras doenças que podem ter também aparecimento de proteína tal. Mas o beta-amiloide tem que ter para nós termos o diagnóstico. A gente sabe hoje, né, que existe um acoplamento entre essas duas situações. Você começa a depositar proteína, a beta-amiloide, e a partir daí você começa a desenvolver. Apesar que já existem alguns estudos mostrando que possa existir outras situações, mas o que acontece é um acoplamento entre essas duas condições. E os dois, né, são os responsáveis por levar esse indivíduo à demência, certo? Veja, isso aqui eu trouxe esse estudo porque é um estudo interessante, porque tudo quando a gente passa isso, dá a impressão que tudo isso se faz dessa maneira muito bem ordenada, vai depositando, e o cérebro, quando vai estudar o cérebro, nós vamos encontrar apenas essas duas lesões. Não, é uma doença muito heterogênea. A partir do momento que começaram a se estudar cérebro dessas pessoas, veja que nesse trabalho em que pegaram 694 pacientes e estudaram o cérebro, eles encontraram, esses pacientes tinham diagnóstico clínico, né, de demência de Alzheimer, era o diagnóstico deles. Mas quando foram estudar os cérebros, vejam que apenas 36% deles tinham Alzheimer, só tinham aquelas lesões, né? Mas 64% desses pacientes tinham uma série de outras lesões associadas. Então, veja a dificuldade que é, né, para se estudar esses pacientes. Aspecto genético, isso é outro questionamento que nos é feito todo dia. Como é que é a minha genética? O que eu posso fazer? Né? Basicamente, a gente se concentra basicamente nesses 4 genes aqui, que é as presenilinas 1, presenilina 2, o gene da proteína percussora do amiloide, né? E um aqui que é a ApoE4, né? Isso aqui são pequenas populações, né, que vão ter alterações. Provavelmente aquela paciente foi descoberto que a paciente descoberta pelo Alzheimer, ela tinha uma alteração aqui nessa presenilina 2, né? Mas veja bem, isso aqui são populações, menos de 1% dos pacientes vão ter alguma alteração, né? Um fator importante aqui é essa ApoE4, é uma apolipoproteína E, né? Porque ela, basicamente, ela é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doença. Basicamente, ela transporta colesterol lá no cérebro. Essa é a função dela, né? Não tem muito a ver com os níveis de colesterol, mas ela é um transportador. E se você tem uma configuração, que é essa ApoE4, que você recebe um 4 do pai e um 4 da mãe, isso aumenta em muito o risco de você desenvolver a doença de Alzheimer. Os outros 99% vão cair em tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui. São vários genes que estão relacionados ao sistema imune, à alteração do metabolismo da proteína, atuam em várias partes no processamento. O importante são esses genes aqui, junto com esse do ApoE4. O restante é uma pequena parcela, são estudos difíceis de se fazer, custosos, então a gente não faz no dia a dia. Alguém deve estar se perguntando por que a gente não faz a ApoE4, já que é um fator de risco, né? Porque necessariamente você tendo isso, como sendo ele só um fator de risco, isso não quer dizer que obrigatoriamente a pessoa vai desenvolver a doença. Apenas, né, pode aumentar o risco dela, é um fator de risco apenas. Como que isso aí se comporta? Então, quando a gente tem doença de Alzheimer de história familiar, você vai ter, basicamente, sempre ou uma produção aumentada dessa proteína, ou uma dificuldade para limpar essa proteína lá do cérebro, mas, basicamente, você sempre vai ter um depósito aumentado de proteína beta-amiloide. Tá? Isso é o que se vê em pacientes com o aspecto familiar. Mas, veja, quando você vai ver o aspecto do início tardio, que é o grande número de pessoas, daquela doença de Alzheimer esporádica que a gente vê, que dentro daquilo que é
o depósito dessa proteína beta-amiloide, existem várias outras vias que podem levar a essa situação. Então, vocês podem escolher, não se assustem com um monte de risco que tem aqui, que são vias metabólicas que podem, todas elas, determinar o aparecimento do depósito dessa proteína. Então, foi aí que dificulta ainda mais, né, o estudo dessa patologia. Trocando isso no que vai acontecer lá dentro do cérebro, a gente sabe que, a partir desse momento em que a gente tem, né, uma rede neural totalmente bem formada, tudo bonitinho, com conexões boas, né, a gente, com depósito de proteína beta-amiloide, com o aparecimento de emaranhados neofibrilares, você perde toda essa conformação, fazendo com que você acabe perdendo redes neurais, e isso levando a todo o aparecimento dos sintomas. Se você perde rede neural, você vai perdendo neurônio, você vai comprometendo cada vez mais, e isso é uma reação em cadeia que vai comprometendo todo o cérebro. Como que isso aí funciona lá no cérebro? Existe uma distribuição topográfica disso. Então, normalmente, essas situações começam depositando essas lesões. Nós estamos vendo a parte interna do cérebro aqui, na região do lobo temporal, né, na região interna dele, você começa a ter depósito dessas proteínas, né, e isso faz com que, né, como isso aqui são áreas que tem aí de hipocampo, tudo, são áreas de formação de novas memórias. Aí fica fácil para a gente entender por que a queixa inicial, na grande maioria desses pacientes, são de dificuldade de memória recente, porque são áreas de formação de novas memórias recentes que são afetadas nesses pacientes. E a partir daí existe uma disseminação que a gente fala rostro caudal, da testa para a parte de trás do cérebro, comprometendo todo o cérebro de uma maneira global. Então, e aí mostrando os diferentes sintomas que vão aparecendo nesses pacientes, né? O que causa a doença de Alzheimer? Tem gente que coça a cabeça, vai ficando careca, né, mas ainda persiste a dúvida, né? Apesar de toda essa pesquisa que existe, todo o gasto que tem de dinheiro, ainda a dúvida é muito grande. Qual que é o fator causal? Por que em determinados momentos, né, aquela proteína que nós, com certeza, todos que estão aqui envolvidos estão produzindo, mas o cérebro tem capacidade de limpar isso daí, né? Por que em determinado momento aquilo começa a se acumular? Né? Então, aí está a grande causa. Então, aí já começa, né, a ter uma série de hipóteses no sentido de você explicar. Mas não tem nada, até hoje, no sentido de que tenha, né, assim, a causa, que tenha sido descoberta a causa dessa doença. Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Primeiramente, o diagnóstico persiste sendo clínico. Ou seja, cabe ao médico interpelar seu paciente, interpelar o cuidador, interpelar o familiar sobre os sintomas do paciente. Certo? Então, primeiro, qual é a queixa de memória que ele tem? É memória recente que ele está tendo? É alguma alteração comportamental? É um distúrbio de linguagem? Então, a gente tem que tirar toda essa história. Junto com isso, nós temos que também investigar as comorbidades desse paciente. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem algum problema cardíaco, se ele já teve algum comprometimento cerebral, né, que possa justificar. Então, ainda a avaliação clínica desses pacientes, né, é extremamente importante para que a gente comece a investigação do paciente. A gente pode lançar mão aqui um mini exame de estado mental, que é um teste que nós médicos fazemos, quem está envolvido, pelo menos, né, que a gente faz a nível de consultório, é um teste rápido, em que a gente avalia algumas funções lá do cérebro, e lá a gente consegue já ter uma noção do que está acontecendo. Lógico, existem testagens muito mais pesadas, muito mais complexas, mas isso aqui fica a cargo do neuropsicólogo, que eles têm acesso para fazer isso. Alguns exames laboratoriais são importantes, por exemplo, avaliação de tireoide, vitamina B12, excluir doenças como sífilis e HIV, que são doenças que afetam muito o cérebro. Alguma coisa aqui
né? Também a gente lança a mão de algumas de imagens, uma ressonância seria o ideal, muito melhor, pelo menos eu entendo que a ressonância nos dá muito mais indícios, né, dessa doença. Veja, ela não é específica, né, mas ela nos dá alguns indícios. Se vocês avaliarem essa área desse indivíduo aqui, aos 70 anos, normal, ele começou a ter alguma queixa aos 72, vão vendo esse sulco aqui, né? E aos 74, veja o grau de atrofia. Isso nos faz pensar, né, num quadro de doença de Alzheimer. Algumas alterações funcionais, isso é extremamente importante, né, porque nos mostra que algumas áreas, como esse aqui é um PET-CT, né, então mostra algumas áreas lá do cérebro que estão funcionando de maneira inadequada, é um exame relativamente, tecnicamente, fácil de se fazer, né, nós podemos discutir. Mais recentemente apareceram os biomarcadores, eu já mostrei esse slide aqui, que são substâncias que vão se agregar a proteína beta-amiloide ou a proteína tau, mais recentemente, e isso daqui faz com que a gente, né, consiga ver em vivo se esse paciente está tendo depósito de proteína beta-amiloide ou tau, né, que nos justifica o diagnóstico. Claro que isso aqui esbarrou em alguma coisa, porque quando saiu esse PIB aqui, todo mundo achou que estava resolvido o problema do diagnóstico. Mas quando foi se ver, avaliar esses pacientes, viram que idosos normais podem ter isso também. Lógico, paciente com doença de Alzheimer tem muito mais, uma deposição muito maior, mas pacientes idosos normais também têm. E não são indivíduos saudáveis. Então, isso parou um pouco e está sendo estudado como que a gente vai interpretar esses dados aí. Há uma mudança de critério. Antes nós tínhamos um critério clínico patológico, ou seja, você acreditava no médico, né, ou nos exames neuropsicológicos, ou fazia uma biópsia de cérebro, ou esperava esse indivíduo morrer, né, o que não seria uma boa época. E agora, com o advento desses exames de biomarcadores, a gente consegue ver em vivo a situação desses pacientes, pelo que a gente não tem muito tempo aqui. Tratamento continua, os que estão disponíveis, tratamento atual, continuam nessas 4 substâncias, né? Os 4 medicamentos, que é a rivastigmina, donepezila, galantamina, que são ditos anticolinesterásicos. Basicamente, eles atuam lá no cérebro, bloqueando uma proteína que é acetilcolinesterase, e essa enzima, e essa enzima é aquela que quebra a acetilcolina. Porque se viu que nos pacientes com doença de Alzheimer, existe uma deficiência desse neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, para isso que servem essas substâncias. E tem uma quarta, que é a memantina, que é um outro mecanismo, um inibidor de receptor NMDA, que tem um mecanismo antagonista do metabolismo de cálcio, que é um outro mecanismo. Algumas coisas são importantes. A primeira, eles não são curativos, eles tendem a controlar sintomas, sejam cognitivos ou comportamentais, mas eles não curam a doença de Alzheimer. E isso tem que ser muito bem explicado, né? Pode ter que ser explicado muito bem, tanto para familiar quanto para o cuidador. Dá a impressão que ele vai ter uma indicação que cure, não é. Tá? Só um pequeno detalhe, a rivastigmina tem adesivo, então isso aqui, eu tenho visto muitos pacientes assim, mas eu quero trocar o comprimido pelo adesivo, porque eles ficam achando que é uma medicação nova. Não é. É apenas a mesma rivastigmina, que também tem solução oral e tem cápsula, ela foi desenvolvida em adesivo para facilitar a vida do cuidador, como todo paciente não quer tomar, coisas assim por diante. Mas a medicação é exatamente a mesma. Os outros têm comprimido, cápsulas, e a memantina que tem comprimido e tem solução oral. A nossa cannabis teve um boom até há pouco tempo atrás, achando que tinha se resolvido o problema, que melhorava, e infelizmente não existe nenhum estudo até agora que nos justifique utilizar a medicação. Pode ser que no futuro a gente tenha, né, uma boa indicação para ela, mas a princípio não, e tem muita gente usando, até comprando por meios escusos, né, via internet, mas sem qualquer indicação. Saber que também tem efeitos colaterais. Dentro disso daqui que nós vimos da cascata amiloide, proteína tal, tudo isso, então aí se abriu uma série de possibilidades terapêuticas, né, em termos de você limpar essas proteínas, limpar essa proteína beta-amiloide. Daí tentou-se fazer isso e o resultado foi muito ruim, ou praticamente não teve resultado. Tentaram atuar numa fase pré-formação da placa, aí o mais recente é o aducanumab, que é a medicação.
também até agora os resultados não foram adequados. Mas essas medicações só existem a nível de pesquisa, não existe a nível de farmácia. Né? Então, infelizmente, tudo que foi tentado até agora, e tem várias outras que foram tentadas, estão sendo tentadas, mas até agora o resultado não foi muito bom. Só para vocês terem noção que existem já alguns estudos de prevenção, mas veja, isso aqui são em pacientes que têm um quadro genético importante. E estão se usando algumas medicações que não deram certo anteriormente para ver se nesse grupo de pacientes a gente tem alguma resposta e a gente possa extrapolar, né, para nível do dia a dia da clínica. Por que tudo isso aqui falhou? Existe uma das possibilidades é que nós estejamos atuando muito tarde nesses pacientes. Eu acho que todo mundo concorda que uma coisa é a demência da doença de Alzheimer, outra coisa é a doença de Alzheimer, que ela está iniciando aí, uns falam 15, 20, 25 anos antes. Então, a tendência hoje é a gente puxar esse diagnóstico para casa, para situações bem mais precoces. E possivelmente a gente possa ter medicações, fazer até uma associação de medicações para a gente poder, né? E aqui está um grande erro. Nós estamos pegando pacientes que a doença não está iniciando quando começam os sintomas, né, de memória ou de comportamento, ela está iniciando muito tempo antes. Né? Aqui só para lembrar para vocês que já existe uma série de estudos para nós termos um exame de sangue, né? Eu acho que isso, eu tenho a esperança que não demore muito para a gente ter isso aqui, vai nos facilitar muito em termos de diagnóstico e em termos de custo. Né? E esse é meu último slide, que eu gosto muito dele, porque agora, na semana passada, eu estava vendo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, esse slide é de 2004, mas veja, a situação ainda hoje, e quem tiver interesse, veja nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a doença de Alzheimer, vai dar o mesmo dado. Nós estamos aí há 16 anos depois, continua a mesma situação. Isso aqui é dado dos Estados Unidos, mas você veja, na época de 5 milhões de pacientes, praticamente metade não tinha diagnóstico. Desses que tinham diagnóstico, com qualquer tratamento, né? E tratado com o que a gente tem é menos ainda. Então, ainda é uma situação muito pouco diagnosticada. Né? E tem trabalhos mostrando por que isso é pouco diagnosticado. Porque, infelizmente, nós médicos temos que assumir a nossa porção de culpa. Né? Primeiro, porque muitas vezes é atribuído, né, a sintomas próprios do envelhecimento. Não, nós estamos falando de uma doença. Nós não estamos falando de um envelhecimento cerebral normal, certo? Então, isso a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a avaliar pacientes, nós temos que dar importância para a queixa de memória, isso em qualquer idade. A gente está falando em pacientes mais idosos, mas lembra que também nós temos pacientes abaixo de 50, de 60 anos, que também podem estar acometidos, certo? E tratar com o que a gente tem. Né? Então, outras coisas, como ginkgo biloba, vitaminas, algumas outras medicações que durante todos esses anos passaram, isso se mostrou totalmente eficaz. Não sou eu que estou falando. São vários exames feitos de maneira adequada, feitos com um número grande de pacientes, né? E faz com que fossem tirados da relação de medicamentos que seriam utilizados. Então, tem que usar o que a gente tem, são aquelas 4 medicações que eu mostrei para vocês, né? Pode ser que no futuro, eu espero e eu torço que no futuro bem próximo a gente tenha outras possibilidades, mas lembrar, coisa importante, o diagnóstico, de preferência um diagnóstico precoce, sempre vai ser uma boa opção para tratar esses pacientes, mesmo com medicações que não curem a doença. Muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Só ajeitar a câmera aqui. Bom, vamos lá. Então, obrigada, Mauro, pela participação. Nós vamos agora responder as perguntas que nos foram feitas ali pelo chat. Né? Só lembrando que a nossa próxima live será no dia 20 de junho, sempre num sábado. A gente segue o nosso calendário de reuniões presenciais, que não ocorrem, mas a gente está seguindo as datas, ok? Então, doutor Mauro, olha, a Beatriz Fidalgo, ela pergunta aqui, essa doença, ela estaciona em algum estágio? Não, é uma doença que, infelizmente, ela é crônica
ela é progressiva e é degenerativa. A partir do momento que está desencadeada, você vai ter pacientes que vão ter uma velocidade de evolução um pouco mais diferente do que a outra, um vai ser mais rápido, mais lento, mas ela continua evoluindo apesar do uso das medicações. Então, a Fernanda de Ferrante, o início precoce da doença é considerado a partir de qual idade? Significa que é genético? Ela fez 2 perguntas. Veja, o início precoce sempre se considera aqueles pacientes abaixo de 60 anos. Você tem pacientes, aí eu tive pacientes já com 50 e poucos anos, 50 anos, que começaram, já tinham um diagnóstico. A dica aqui é sempre o seguinte: os pacientes que começam mais jovens, normalmente eles já têm um componente genético. Você vai pesquisar na família, você vai ter mais gente envolvida aí. Então, essa é uma outra dica, né? Então, pacientes e evoluem um pouco mais rápido do que aqueles pacientes após os 60 anos. Então, a Silvia Miranda, ela questiona o seguinte: a pessoa tem paranoias, se apegam a algo. Minha mãe acha que o cachorro é gente, chora quando saem para passear, fala que quer ir para a casa dela e ela acha isso que realmente é muito triste. Sim, junto com os sintomas cognitivos, de memória desses pacientes, né? Falando, veja, a gente centra muito mais em memória, porque normalmente é a queixa que leva esses pacientes ao médico, mas esses pacientes também podem ter outras situações, né? Eles começam a ter uma série de alterações de linguagem, com o passar da doença, dificuldade para reconhecer objetos, eles começam a se tornar, o termo que a gente usa são apráxicos, né? São medicamentos, situações que eles começam a desaprender, aquela história do paciente que já não consegue mais vestir uma roupa, porque ele tem dificuldade para fazer isso, ele desaprende como é que se usa um garfo, né? E começa a ter dificuldade para realizar todas as tarefas, porque eles começam também a comprometer o que a gente chama de função executiva. Eles perdem a capacidade de planejar. Mas junto com esses sintomas cognitivos, eles também têm uma série de sintomas comportamentais, né? Primeiramente. E aí, você pode ter tudo isso, né? Confundir, achar que é de sintomas de delírios persecutórios, que alguém está me roubando, que tem alguém na casa, tem uma criança, quadros alucinatórios. Então, isso é muito comum, você ter essas alterações comportamentais nesses pacientes. Essa história da casa, né, normalmente, você tem que entender o seguinte, que no começo, o que vai embora é a memória recente. Mas, na sequência, ele também começa a comprometer aquela memória passada. E, muitas vezes, eu entendo assim, que muitas vezes esses pacientes, eles começam a lembrar não da casa atual, eles começam a lembrar da casa do pai, da casa da mãe. Muitas vezes eles perguntam que eles querem visitar o pai e a mãe, que já morreram há muito tempo atrás, certo? Então, faz parte da doença, né? E normalmente esses sintomas se agravam um pouquinho mais no final da tarde. Lembrem daquele famoso sundowning, né? Fenômeno do pôr do sol, né? Que muitos desses pacientes acabam desenvolvendo. Então, faz parte. Eu sempre digo assim, está dentro do pacote de toda a doença. Então, Mauro, a Sônia Bontorin, ela gostaria de saber estágio da doença quando a pessoa começa a comentar que pessoas estavam no ambiente. São alucinações? Sim, normalmente você pode ter alucinações visuais, você pode ter alucinações auditivas, né? Táteis, né? Isso é muito comum. Essa coisa de fase de doença, isso é uma coisa meio acadêmica, né? Porque não existe um fator assim, dizer, ó, isso aqui é fase inicial. Porque você lembra daquele slide que eu passei? Que uma coisa é a demência. Se você dizer fase inicial, é quando a doença começa, 15, 20 anos atrás. Né? Nós estamos falando de sintomas agora. Então, isso aí se estipulou que baseia quando você tem pequenas alterações só de memória, que não compromete muito, seria a fase inicial. Depois que eles começam a ter alterações de linguagem, de outros comprometimentos, seria moderada. E aquela parte severa é aquele paciente totalmente incapacitado. Mas não é assim. Às vezes essas coisas se sobrepõem. Tá? Mas aí tem que tratar. Se ela está tendo um quadro alucinatório, você tem uma possibilidade de você tratar isso daí, diminuir, porque eu imagino que é um sofrimento muito grande para o paciente estar vendo uma coisa e daqui a pouco ele pergunta para alguém e essa outra pessoa não está vendo isso daí. Às vezes são imagens aterrorizantes desses pacientes, né? Para esses pacientes. Então. E uma coisa importante, estava esquecendo aqui, sempre procurar
é achar o fator desencadeador disso. Que às vezes a gente fica só muito centrado em termos de medicamento, né? Que são medicamentos que a gente pode discutir depois, que às vezes, muitas vezes, trazem outros inconvenientes para esses pacientes, mas a gente tem que pensar sempre no fator desencadeador. Às vezes é uma cadeira, é uma sombra, é uma luz, né? Um objeto que você, só você tirando aquilo, resolve-se todo o problema. Então, doutora, a Edivane Sola, ela diz assim: meu pai tem 82 anos e toma medicações para a doença. Ele dorme durante a tarde e acorda sempre achando que já é cedo. Isso é um agravante da doença? Sim, eu acho que é muito complicado isso, porque você começa a ter uma inversão do padrão de sono, e eles começam a fazer isso. Né? Eles começam a dormir mais cedo, ou mais durante o dia, daí à noite acabam 2, 3 horas da manhã. Eles acabam acordando, e isso causa um rebuliço muito grande na família, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que acordar no dia seguinte, e muita gente acaba não aguentando tudo isso daí. Então, aí tem primeira coisa, então tem que tentar reciclar isso, ter horários, né, mais tarde para ele dormir, para ele poder acordar também um pouquinho mais tarde, né, evitar aqueles cochilos diurnos, que muitas vezes esses pacientes, eles têm esse hábito, e às vezes não são longos períodos, mas você começa a cochilar 40 minutos, meia hora, 1 hora, quando você tem durante o dia, ele dormiu 5, 6 horas. Aí chega final da tarde, ou ele vai dormir, mas aí acorda 2 horas da manhã. Então tem que procurar tentar reciclar. E muitas vezes aí só medicamento não resolve. Então você tem que tomar medidas, né? Manter casa totalmente ensolarada, evitar que ele durma até muito tarde e assim por diante. Olha aí a Fernanda de Ferrante. Quais são os efeitos colaterais do uso da cannabis? São mais fortes que outros medicamentos? Veja, primeiro, novamente, não tem nenhuma indicação para você usar nesses pacientes. Pode ser que no futuro tenhamos, com bons estudos, todos os estudos que tem são muito ruins, né, são pequenos, são muito de observação, né, como surgiu na internet um cidadão mostrando à mãe que ele tinha que ter dado cannabis, e aquilo ficou e todo mundo começou a querer usar aquilo lá. Né? Então, não nos orienta e não nos autoriza, em hipótese alguma, você usar isso baseado nessas coisas. Então, todos os estudos, né? Você pode ter, né, quando fala em efeitos colaterais, muitos pacientes acabam agravando quadros comportamentais, quadros de ansiedade, né, algumas alterações cardíacas, você pode ter algumas alterações cerebrais também, né, decorrentes desse uso, que não tem uma boa indicação. Só para lembrar, a cannabis aqui no Brasil, ela tem apenas 2 indicações. Uma em criança, por uso de epilepsia refratária, aquela que não responde a medicamento nenhum, e aí para alguns sintomas de esclerose múltipla, pela dificuldade muscular que esses pacientes têm. Tá? Então, mas basicamente não nos permite utilizar ainda neste momento. Pode ser que no futuro, quem sabe. Mas a gente não pode ir atrás disso daí. E o mais preocupante, eu acho que as pessoas compram isso pela internet. Então, não sei de onde vem. Veja, doutor Mauro, a Fernanda de Ferrante tem mais uma pergunta. E ela diz assim, com o diagnóstico precoce, qual seria o tratamento mais eficaz? O tratamento, a partir do que você tem o diagnóstico, né? E por isso que todas essas novas tecnologias, apesar que aquilo que eu mostrei para vocês, daqueles biomarcadores, hoje, né, nós não temos, esse está mais para nível de pesquisa, mas eu acredito que logo, logo nós tenhamos isso para utilizar no dia a dia, vai facilitar muito o diagnóstico, né? E tanto também o diagnóstico para se excluir a doença de Alzheimer, né? Então isso vai ajudar bastante. Mas veja, o tratamento de fases dos pacientes de início precoce é exatamente o mesmo que a gente tem para o paciente de início tardio. É basicamente o mesmo, são aquelas 4 medicações. Aí você tratar alguns distúrbios comportamentais com as mesmas medicações. Mas não existe nada assim, existe aqui, está indicado para esse tipo ou para aquele. São os mesmos pacientes. Né? Novamente, esses medicamentos não são curativos. Tentativa de melhorar sintoma e melhorar alguma coisa de comportamento que tem, né, alguns estudos mostrando isso. Lembrar que, novamente, não são curativos. Outra coisa, um erro que a gente vê normalmente nesses muitos pacientes é usar subdose.
Porque, basicamente, esses remédios, eles são dose e resposta, ou seja, quanto maior a dose, melhor a resposta. Então, nós temos que chegar na maior dose possível que o paciente suporta. Então, você vai estar usando uma subdose que não vai ter resposta nenhuma, né? Então, doutora, agora a Elaine Cristina, ela quer saber, para quem tem parente de primeiro grau com doença de Alzheimer, quando devemos começar a pesquisar se podemos também desenvolver a doença e o que temos para os cuidados precoces? Bom, veja, como eu disse inicialmente, se você tem um parente de primeiro grau afetado, isso já aumenta muito a tua possibilidade. Como vale para qualquer doença. Se eu tenho meu pai e minha mãe diabéticos, o meu risco de ser diabético é maior, certo? Então, mas não necessariamente que eu vá ser diabético. Então, isso vale para todas as doenças, certo? Então, isso que tem que ter em mente. Lógico que se você tem um perfil genético, isso aumenta mais o teu risco, mas isso já não se faz isso antes que você queira sair e falar com um geneticista, ninguém vai fazer isso, né? Porque não é ético você fazer uma dosagem, fazer uma determinação genética para uma doença que não tem cura. Você pode até fazer, mas o geneticista vai dizer assim para você que ele não pode colocar divulgar o teu resultado. Então, você não pode fazer. Por isso que a gente não faz aquele ApoE que eu mostrei lá, por causa disso, que é só um fator de risco, né? Então, só serve para estudo, né? A sequência e cuidados precoces. Então, o que a gente sabe hoje que funciona em termos de prevenção, não para evitar, mas postergar o início da doença? É atividade física, né? Pôr a cabeça para funcionar, você ter reserva boa, né? Você controlar todos esses fatores de risco cardiocirculatório, isso é importante. Mas a gente fica pensando só no Alzheimer, mas esquece de depressão, de diabetes, colesterol, problemas hormonais, ou seja, ter um controle médico muito bom do seu organismo. Isso funciona e tem estudo mostrando isso. Veja, a Elaine Cristina perguntou aqui exatamente isso, espero que ela tenha prestado bastante atenção, né, nessa questão de diminuir fatores de risco, né, que é uma coisa assim que os cientistas estão batendo bastante nisso, não que evite a doença, mas que possa, de repente, atrasar. Ninguém sabe realmente, nem confirma se realmente atrasa, mas evita, sim, que se acelere a doença. Porque aqui tem um detalhe, quando a gente fala de fatores de risco cardiocirculatórios, porque uma grande parte dos pacientes, quando a gente vai fazer a avaliação, que tem diagnóstico de Alzheimer, você também tem alterações vasculares. É o que muita gente vê naquele famoso, na ressonância, principalmente, aquela microangiopatia. E isso está relacionado, muitas das vezes, a essas situações. Então, muitas vezes, você tem quadros mistos, né? E existe uma possibilidade que, se você tiver muito lesão vascular nesse cérebro, a quantidade de aquela proteína beta-amiloide que tem que ser depositada é menor para você produzir demência. Então, acho que uma boa dica aí, uma boa orientação para a gente cuidar sempre bem desses fatores aí. Então, o Groucho, ele diz assim, bom dia, uma pergunta, a adaptação do paciente para uma casa de repouso é muito complicada? Bom, dentro da minha expertise, a gente às vezes você fica admirado que alguns pacientes, a adaptação que tem, né? Então, tem muitos pacientes que, às vezes, dentro de casa, são extremamente agressivos, agitados, brabos, brigam, batem. Quando vão para uma casa de repouso, muda-se totalmente o perfil desses pacientes. Eu tenho um exemplo muito clássico disso. O cidadão trouxe a mãe, que morava no Rio Grande do Sul, veio para cá, em casa, ela era uma pessoa extremamente agressiva, braba, principalmente com ele. E isso chamou muito a atenção, mas por que com ele? Né? E um dia ele comentou que ela e o pai, né, e o marido não se davam muito bem. Aqueles casamentos antigos, assim, que não muito bom relacionamento. E eu falei, mas ela até acha você parecido com o seu pai? Putz, eu sou muito parecido com o meu pai. Então tá aí. A partir do momento que eles levaram ela para casa de repouso, tiraram o fator de agressividade dela. E isso aí ela já está até hoje em casa de repouso e se adaptou bem. Lógico, isso não é uma regra, né? A gente tem muitos pacientes que, a partir do que vão para casa de repouso, acabam não se adaptando, se tornam mais agitados. Então, isso é muito individual, vai depender muito, né? Eu sempre procuro orientar assim.
Casa de repouso, você tem que pensar no momento que você não tem mais estrutura para você cuidar do paciente em casa. Você não tem mais paciência, você não tem mais estrutura física, emocional para lidar com o seu paciente. Então, acho que aí é o momento que você tem que pensar em ir para uma casa de repouso. Ok. A Lu Borbinha. Bom dia, meu pai tem o diagnóstico clínico, mas não fez nenhum exame. O que é indicado como prioridade para o diagnóstico? Bom, eu acho que as coisas têm que ser feitas de maneira completa, desde quando é possível, né? Da mesma maneira que eu achei errado aqueles diagnósticos, tipo, isto é da idade, isto é assim mesmo, não é, né? Você está vendo que tem alguma coisa errada, né? Ou diagnósticos, assim, que eu acho extremamente interessantes. Ah, o médico falou que meu pai tem demência, mas não é Alzheimer, né? Fica uma coisa meio, né, complicada, né? O que mais que eu esqueci aqui? Os exames. Então, veja, então acho que você tem que fazer toda essa sequência para que você possa ver, porque não existe só a doença de Alzheimer. E cada vez mais hoje, estão se desenvolvendo estudos e com mais conhecimento, mostrando que tem uma série de outras alterações que muitas vezes podem ser até confundidas. Aí a resposta de tratamento é muito ruim. Lógico que isso é mais para o futuro. Mas então eu acho que a gente tem que, o médico tem a obrigação de pelo menos fazer uma boa avaliação laboratorial, fazer pelo menos uma imagem, de preferência uma ressonância, e fazer uma imagem funcional. E, se for o caso, também uma avaliação neuropsicológica. Que aí você consegue ter uma noção. Né? Porque muitas vezes, como eu te falei, muitas vezes esses pacientes são taxados de coisas normais da idade, coisas normais do envelhecimento, e não é isso aí. Né? Você tem uma doença, e nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparece aí pode ser Alzheimer, pode ter outras doenças, e isso tem influência em termos do que você vai usar. Porque tem doenças que a gente sabe que não vai ter a resposta, né, ao tratamento dessas medicações. Mas tem que fazer. Acho importante, que ficar no seno, talvez, é muito ruim. Então, só um momento, e até no sentido de você ter uma previsão de futuro, né, que muita gente ainda trabalha, né, tem suas economias, né, você tem que planejar isso aí. Nós temos pouco tempo agora. A Ned, lá do norte do Brasil, velha conhecida nossa aqui, ela diz o seguinte: a minha mãe fica falando com familiares que já morreram e sempre quer ir para a casa dela, mas quando sai de casa é um grande sofrimento. O que devo fazer? Posso responder depois? Olha, eu acho que, primeiramente, esses pacientes eles são muito sensíveis a qualquer tipo de estresse. Então, quando você está tirando ele da casa dele, por mais que ele não reconheça, ainda é a casa dele, é algo familiar para ele. Quando você tira, põe dentro de um carro, tem alguns pacientes que adoram andar de carro, né? Mas tem uns que se sentem mal, porque às vezes não reconhecem muito bem quem que é, para onde vão, quem que é essa pessoa, então o estresse para eles é muito ruim. Na minha opinião, eu acho que essa história de não reconhecer a casa, porque às vezes o que fica na memória dele é a casa dos pais dele, ou uma casa que morou há 30, 40, 50 anos atrás. Isso é muito ruim, é muito estressante. Eu estou numa casa que eu não sei onde que eu estou, eu não sei onde que é o banheiro. Isso é um exemplo clássico disso daqui, que muita gente já deve ter visto. Quem tem casa na praia, pega, vamos para a praia, vamos levar a mamãe e o papai lá para a casa da praia. Eles chegam na praia às 9, às 9h45, está todo mundo voltando, que a pessoa fica extremamente agressiva, agitada e quer ir embora. Então não sabe lidar com aquela situação. Então, se puder evitar, é sempre bom. O Mauro respondeu quase tudo que precisava, mas eu complemento só o seguinte: quando a pessoa começa a ter aquelas teimosias, que a gente chama de teimosias, ou começa a se agitar, é importante desviar a atenção, desviar o foco dela, daquilo que ela está falando. Não assim, abruptamente, porque ela pode parecer para ela um desrespeito, mas que você possa dizer assim para ela alguma coisa que ela goste de fazer, alguma coisa assim, e dizer: nós vamos conversar já sobre isso, mas antes venha fazer tal coisa para mim, me ajude aqui, por favor. Ou então, dá alguma desculpa e desvia o foco, levando ela para um outro ambiente. Porque se ela fica no mesmo ambiente, ela também ela tem mais facilidade para lembrar daquilo que ela estava falando com você. Então, a distração aí também se encaixa muito bem, tá? A Vanderlene Maria dos Reis, ela diz o seguinte: infelizmente,
Peguei a live já iniciada. Estou de passagem por Curitiba, moro em Campo Grande. Meu pai tem 86 anos, teve lapsos de memória, e o neuro viu que o hormônio estava extremamente baixo e isso estava causando esquecimento. Mas, ao fazer outros exames e consulta com o psicólogo especialista, viu que o diagnóstico poderia ser de demência frontotemporal. Ele usa EPES, Heimer e Risperidon. E ele melhorou bem. Tem vida social muito boa e pode ter estacionado a doença. Veja bem, se você está pensando numa demência frontotemporal, é um outro tipo de patologia, né? Que às vezes não respondem tão bem a essas medicações, em que o componente normalmente comportamental ou de linguagem desses pacientes, né, pode estar mais comprometido, e muitos deles se mantêm, né? Eles não têm tanto, em fases iniciais, ele não tem tanto comprometimento de memória. Então, primeiramente, né? Então pode ser outra... Aí você consegue facilmente, fazendo toda uma investigação, você já tem uma localização na ressonância diferente, você começa a comprometer lobos frontais, é diferente da localização lá da doença de Alzheimer, que eu mostrei, né? Em termos de avaliação funcional, um PET-CT, por exemplo, vai mostrar comprometimento frontal mais intenso. E às vezes a resposta aí nas medicações não são boas, mas isso não impede que você use essas medicações. Então, deve ser utilizado, você pode melhorar alguns aspectos desses pacientes. Agora, não sei que hormônio que você está falando aí, porque eu não conheço nenhuma reposição hormonal que pudesse melhorar a situação ou que fosse o desencadeador, né? Tá? Então, eu não sei se isso, com hormônio que foi aí, tá? Gente, só para alertá-los que quando completar 1 hora, a live cai. Então, nós vamos continuar as perguntas, né? Mas se cair, já fica aqui externado o nosso agradecimento, marcando para o próximo dia 20 de junho, no mesmo bate-local, mesmo bate-horário, nós estaremos aqui com outro tema, com outro palestrante, tá bom? Mas vamos dar continuidade ainda às perguntas. Então, doutor, o Sérgio Giso, a partir do diagnóstico, quanto tempo, em média, a pessoa tem de vida? Isso varia muito. Se você pegar qualquer estatística aí, qualquer estudo sobre período de sobrevivência, fala em 10 a 15 anos, mas isso aí varia muito de paciente para paciente. Você vai ter pacientes que vão ter um tempo muito mais curto. Lembra que eu falei no início sobre aquelas lesões concomitantes? Eu acho que quanto mais lesão você tem, mais rápida a evolução, pode ser isso, né? Mas veja, a média é isso aí, 10 a 15 anos, mas isso não pode se basear única e exclusivamente nisso. Você vai ter pacientes que vão ter 20 anos de evolução, e muitas vezes você mantém até razoavelmente bem. E a Vanderlene Maria dos Reis, ela diz assim, e minha mãe tem 79 anos e está começando a esquecer coisas, onde guarda as coisas. É necessário já verificar isso? Estamos atrasados? Toda vez que você tiver qualquer queixa cognitiva, seja de memória, seja de atenção, você tem que investigar isso daí, tem que abrir uma investigação. E um detalhe importante, essa queixa, quando começa a comprometer algumas atividades do dia a dia, você tem que ficar sempre de olho bem aberto e investigar isso daí, tá? Então, a Viviane Souza, minha sogra foi diagnosticada com doença de Alzheimer há 7 meses. Algumas vezes por semana, ela tem crises em que seu comportamento fica agressivo, principalmente direcionado ao seu marido, trazendo muito passado e fazendo cobranças. Mas se ela tivesse ficado calada a vida inteira e agora ela está vindo essas memórias, como lidar com esse comportamento? Ela tem medicamento que amenize esses comportamentos? Pode, veja bem, às vezes sabe que a doença não faz a gente perder alguns freios que a gente normalmente teria e evitaria esse tipo de coisa. Pode acontecer, pode ser isso, né? Tentar aí novamente a situação de ver qual o fator que desencadeia. Uma coisa importante, ver se ela está reconhecendo ainda o marido, né? Porque muitas vezes aquela pessoa já de uma certa idade não é mais o marido dela, é o marido, ela tem na cabeça dela o marido novo, e às vezes isso é um fator que acaba trazendo algumas situações constrangedoras.
E o que dá para fazer? Medicamento, você pode tratar. Se é uma paciente muito ansiosa ou muito agressiva, tentar com alguma das medicações que a gente tem aí, psiquiátricas, para tentar diminuir um pouco isso daí. Mas sempre aquela orientação. Veja o fator desencadeador e tente retirar, que às vezes funciona melhor. Quadro de delírio também, né? Isso é um quadro de delírio. Então, a Josilei Majelski, consegui. Doutor Mauro, minha mãe tem Alzheimer há 17 anos. Sempre teve uma vida ativa e fazia trabalhos manuais. Lia muito, fazia yoga. E hoje ela está em um estágio de não conhecer a casa. Eu moro com ela e sou quem mais acompanha os estágios que vieram nesses 17 anos. Nunca tivemos antes caso na família. Às vezes eu esqueço coisas, porém meu cansaço é grande por cuidar dela, da casa, do meu trabalho. Seria importante investigar que posso vir ter a doença? Me pergunto também se tem algum exame para investigar. São duas perguntas. Tem certas situações que podem piorar a memória. Depressão é uma delas. Ansiedade, né? Algumas situações, por exemplo, hipotireoidismo pode ser um fator que tem que estar tudo bem controladinho. Tá certo? Então, aí você está vivendo uma situação de estresse, e às vezes é isso daí. Sempre use essa orientação. Se a tua memória esquecer, todo mundo esquece. Isso faz parte. O cérebro chega a um certo momento, ele começa a deletar algumas coisas que não são interessantes para ele. Muitas vezes não é esquecimento, é muito mais de atenção. Então, aí, eu acho que... outra coisa, você tem que sempre pôr esse limitador, se isso aí está comprometendo ou não suas atividades do dia a dia. Se não está, você está conseguindo manter a tua vida, veja o porquê, procure ver esses outros fatores aí. Abrir uma investigação para todo mundo só porque esquece, aí não tem muita lógica, não. Você tem que ter sempre esse limitador, você tem que comprometer teu dia a dia. Se você me disser assim, eu estou esquecendo, mas eu me perco na rua, eu não conheço mais, não sei mais ir no banco, né? Começa a comprometer essas coisas, aí sim valeria a pena você começar a investigar. Até porque esquecer faz parte da vida, né? Todo mundo esquece alguma coisa em algum momento. Então, a Rosana Pini Fogliano, quando existe uma confusão qualquer com o paciente de lugar ou confusão de pessoas ou confusão de ambiente, devemos entrar e deixar eles viajar nessas alucinações ou devemos questionar? Bom, primeiramente, evite sempre qualquer aglomeração. Eu falei, eles não suportam o estresse. Outro exemplo, falei da casa da praia, mas é festa de família, né? O paciente está lá, começa a vir um monte de gente, pergunta, sou fulano, sou ciclano, lembra de mim, eu sou filho de não sei de quem. Isso para eles é um estresse enorme, então é bom evitar, né? Agora, se você tirar sempre, como a Beth falou, tira o foco da conversa, sempre ajuda bastante aí. Nós já vamos, a live já vai cair, né? Me desculpem, nos desculpem se as pessoas que nós não conseguimos atender hoje, né? Eu gostaria novamente de fazer um agradecimento aí ao Vitor Fonseca, que nos ajudou aí nessa parte técnica, a toda a equipe do Instituto Alzheimer Brasil de Voluntários, a Angélica principalmente, que ficou mais envolvida com essa questão, está aí atrás também trabalhando, a AFACE de São Paulo, que é a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco, que nos apoiou, e a todos vocês que estão aí participando conosco, e principalmente as pessoas que já nos acompanham no dia a dia, os cuidadores e familiares, né? Até, então, o próximo dia 20, se Deus quiser, dia 20 de junho. Só para vocês saberem, nós estamos com o site novo do IAB, então visitem. Temos 2 páginas no Facebook, as do Instituto Alzheimer Brasil, que é o nacional, e do Instituto Alzheimer Brasil, Espaço São Paulo, que é da nossa filial em São Paulo. Nós temos telefones, WhatsApps, e vocês podem, inclusive, são linhas de apoio, que vocês podem utilizar, né? Fazer perguntas via áudio, via
vídeo, tá? Ali a gente faz esse trabalho de aconselhamento também. Então, por favor, fiquem à vontade, aproveitem dessa oportunidade aí e agradeço muito a todo mundo. Nós podemos continuar ou vamos... Tem mais um tempinho ainda, Vitor? Se quiser, pode Então, talvez dê para responder mais a Rosana Pini. Será que é essa? Não. A Mabiane Xarnobai. Opa! Bom dia. Pai diagnosticado aos 58 anos. Se a doença inicia 20 anos antes, o que o filho de 38 anos pode fazer para evitar a doença? Você já falou alguma coisa. Bem, atualmente, infelizmente, não muita coisa. Né? Fazer estudo genético não vale, porque ninguém vai ter. Como não existe um tratamento curativo, você pode até participar de um estudo, mas isso você não vai ter o resultado desses estudos. Né? Se for o caso. Então, o que você pode fazer, eu acho que é interessante, é se cuidar. Controlar fatores de risco, controlar, fazer atividade física, pôr a cabeça para funcionar. Isso a gente sabe que tem efeito positivo. Então, é isso que você tem que fazer. Então, aí... e outra coisa, não adianta ficar comprando vitamina, né, nos Estados Unidos, no Paraguai, tomando essa panaceia que a gente vê na internet, né, gente propondo cura, essas coisas. Isso aí já foi tirado fora, podem até ficar chateados comigo, mas isso aí. Então, eu falei de ginkgo biloba, de vitamina. Então, tem um monte de coisa aí que pode ser que foi tentado e não deu certo, então não joguem fora o dinheiro de vocês. Olha, a Marta Maria Ribeiro, ela diz assim: estamos dificultando a vida do paciente se o levarmos a viajar para outros lugares, casas, que eles já não reconhecem mais? Devemos deixá-los apenas em suas casas para se sentirem seguros? Bom, como falei, a doença evolui de maneira diferente em diferentes pacientes. Então, muitas vezes, tem pacientes que gostam disso, eles vão bem. Né? Agora, veja, tem pacientes que não suportam isso. Então, veja, onde que você fala, vamos viajar para a praia. É casa, depois ele reconhece, ele gosta, ele tem uma ligação emocional muito forte com a casa, eles vão bem. Agora, você pegar, que eu já vi, querer fazer viagens longas de avião, num ambiente fechado, eu não sei se isso aqui vai ser uma experiência muito boa para ele e para quem está junto com ele, né? Então, se puder evitar... Mas é importante que eles mantenham esse contato aí com a família, que eles possam participar de lazer junto com eles. Só que vocês precisam saber que com ele tem que ter pausas, que com ele você não pode exagerar em termos de aglomeração, de mais pessoas juntas, muita gente falando, porque isso estressa, eles se estressam facilmente. Então, se você sabe disso, você vai dosar melhor tudo que fizer com ele, e sem privá-lo de participar junto. E como o Mauro falou, cada um é um. Se ele tem condição de sair e ter essas pausas e continuar bem, ótimo, né? A Silvana Feres Sada Amadeu, ela diz assim: minha mãe é portadora da doença de Alzheimer desde 2005. Hoje mora comigo há 4 anos e é completamente dependente. Hoje não engole mais os medicamentos, mastiga todos. Como devo fazer? Posso diluir? Bom, acho que a primeira coisa que você ter que fazer primeiro é uma avaliação de deglutição nela. Lembre que o controle de deglutição é cerebral, é central. E muitos pacientes começam a ter uma série de dificuldades para engolir o alimento. Toda aquela dinâmica normal é perdida. Então, primeiro, fazer uma avaliação de deglutição para ver o grau de comprometimento. Então, tem pacientes que têm um grau severo, né, que você vai ter que achar uma via, às vezes uma gastrostomia, para poder alimentar eles. Mas nem todos têm um comprometimento severo, que muitas vezes você está passando a alimentação para pastosa, fracionando, e aí um fonoaudiólogo pode ajudar também, uma nutricionista, no sentido de você melhorar a condição dela. Mas acho que passa tudo por uma avaliação da deglutição. Né? Porque você corre o risco, mesmo ele se diluir ou deixar pastoso, dele broncoaspirar, ou seja, esse alimento ir todo lá para o pulmão. E aí você vai ter um baita de um problemão com esse paciente. Tá? Então tem que ter cuidado e tem que ser bem avaliado.
E veja, gente, o que a gente não conseguir responder, se vocês quiserem, vocês podem utilizar as nossas linhas de apoio, a de São Paulo e a de Curitiba, tá? Nós temos aí, é muito fácil, né, de vocês conseguirem. O telefone aqui de Curitiba, o código é 41 99138 0454, e o de São Paulo é o código 11 97511 2018. Nosso Facebook tá bonzinho conosco, hein? Ainda estamos no ar? Então, a Silvia Miranda diz o seguinte: tenho outra pergunta. Queria trazer minha mãe para morar comigo. Isso pode prejudicar ainda mais a doença? Isso tem muito a ver com o que você já falou. Quer complementar mais alguma coisa? Sim, vai depender tudo, primeiro, da condição que você tem de cuidado dela, né? Da adaptação que ela vai ter. Então, tem vários fatores aí que vão estar, mas dizer assim que isso aí vai influir negativamente, não vejo assim. Vai depender tudo da adaptação dela. A Pris Giabardo. Como fazer para o paciente tomar banho quando está no estágio leve para moderado da doença? E ela fala que já tomou. Bom, esse é um grande problema que a grande maioria desses pacientes tem, que é em relação a banho. Eu realmente não achei uma boa explicação até agora qual é o fator que está levando, que leva a eles. Não sei se é a situação, às vezes é a falta de hábito, ou se é a situação de alguém querer dar um banho, ou dele ter que tirar roupa, ou ele não se adaptar por causa do chuveiro, não tem. Mas isso é muito difícil. Eu acho que aí eu sempre oriento assim, vá na diplomacia. Né? Não, mas não tomou, vamos sair, nós não precisamos ir no médico. Às vezes uma conversa dessa ajuda bastante para que ele possa ir tomar seu banho. Veja, só para você compreender um pouquinho, Pris, o banho não é uma atividade fácil para ele desenvolver. Para nós, sim. Para ele, não. Para a pessoa, não. Para ela, não. Então, o que é muito importante é que você elimine também estímulos que possam ter por perto, né? Como, por exemplo, muito barulho, as crianças correndo e gritando, o barulho do chuveiro caindo, utilize mais o chuveirinho. Se possível, coloque a pessoa sentada. Às vezes elas têm inibição, porque às vezes o filho, né, que está dando banho na mãe. Então, pode muito bem você dar em partes, deixar que ela se veja com uma parte de cima aí com a roupa, enquanto você ofereça, por exemplo, uma esponja vermelha, alguma coisa que chame a atenção para que ela também, a pessoa participe do seu banho. Não fique falando muito tempo antes dela poder ir para o banheiro, você já deixe tudo prontinho no banheiro, na hora de dar o banho, você já convide, dê alguma coisa para ela segurar de preferência, né, dessa esponja, por exemplo, né, para ela segurar, vá levando ao banheiro, vá conversando, distraindo, tentando falar coisas que ela gosta, né, ou dizendo assim, tem um senhor que frequenta nossas reuniões, o seu Itimura, ele é uma graça, e ele dizia assim para a esposa, ela não queria tomar banho, e ele diz assim, amor, olha, lembra quando a gente tomava banho junto? Era tão bom, né? Vamos fazer isso hoje? Ou então, e algumas vezes funcionou muito bem. Outra vez ele pegou e disse assim, você sabe que a companhia de água e esgoto disse que vai faltar água. Vamos já lá comigo, venha que eu vou te fazer uma massagem nas costas e você faz na minha também. Vamos lá. Então, quer dizer, com esse tipo de estratégias, assim, a gente não ensina as pessoas a mentirem. Aliás, é abominável a mentira, né? Mas nessa situação que às vezes é muito delicada
e que a pessoa precisa da higiene, porque um dos riscos grandes que a pessoa tem é justamente infecções, né? Então, ela precisa de uma higiene adequada. Então, até vale a pena ainda você utilizar algumas coisas. O que não pode é exagerar, fantasiar, né? E tem gente que leva muito a sério isso e acaba esticando muito. Eu acho que isso não é por isso que eu falei, correto. Tem que ser sempre na diplomacia, né? Evitar agressividade. Muitas vezes a pessoa perde a paciência, no caso de agressão. Então tem que ser sempre, como foi dito aí, levar sempre na boa, né? Na conversa a gente resolve. E observe sempre se não tem, por exemplo, o espelho. Às vezes eles como é que eu posso dizer? Eles veem imagens ali que não são as dele, que não é a dele. Então, ele pode estar, às vezes, implicando com o espelho. Então, observe muito isso, né? Peça ajuda, faz ele sentir que ele está tomando conta da situação. Enquanto ele está com a esponja na mão, né? Eu sei que o difícil é conseguir chegar a esse ponto, mas enquanto ele está ali com a esponja na mão, você já está fazendo o que precisa ali nele, né? Lavando, agilizando o banho dele, né? Mas é importante que ele participe também. Não adianta ficar argumentando, dizendo faz tempo que você não toma, não sei o quê, não sei o quê. Não adianta. Às vezes, uma pessoa também que tem um pouquinho mais de firmeza com a pessoa, firmeza não significa ficar brabo, brigar com a pessoa, né? Então, isso também pode ajudar a convencê-lo a fazer o banho naquele dia. Nossa. Caiu fora aqui. Então, o Sérgio Giso, ele diz assim, com o coronavírus, paciente com doença de Alzheimer está no grupo de risco? Sim, porque normalmente esse paciente tem outras condições associadas. É o fator idade, hipertensão, diabetes, tudo isso aí. Então, é um paciente de risco, né? Então, não só o Alzheimer em si, não, mas pela própria condição de idade e doenças e comorbidades associadas. Então, tem que ser tomada todas as medidas para evitar, né, o contato com pessoas estranhas, máscara e assim por diante. A DF Andrade, minha mãe tem Alzheimer há 5 anos e o quadro foi avançando, né? Hoje teve AVC e está sendo alimentada por sonda. Sempre foi super habilidosa e sempre usou muito a memória. Todos assustam como teve Alzheimer e tão rápido assim que foi a evolução. Ela tem hoje 87 anos, a primeira coisa que perdeu foi a fala. Então, sempre tive acompanhamento, sempre tive acompanhando e nunca foi agressiva, mas com terceiros, sim. Será por quê? Adorei. Parabéns a todos vocês. Obrigada. Provavelmente o AVC foi a gota d'água que fez transbordar o copo, que comprometeu muito ela, né? Então, foi isso. Lembrar que, às vezes, com terceiros, eu estou acostumado a conviver com uma pessoa. Pode ser até que eu não saiba muito bem quem seja aquela pessoa, mas é uma pessoa familiar para mim, que é o caso, né? Mas quando eu ver uma pessoa estranha, eu vou me defender. Eu estou numa situação ruim, né? Eu estou incapacitado, eu estou na cama, não consigo me mexer, ou estou usando sonda, então é que você defenda. Eu acho que seja por aí o caminho, né? Veja, a Cristiane Castagnoli, ela diz assim, bom dia, com a doença, a personalidade da pessoa fica mais aguçada, fica perturbada? Exemplo, se ela fica nervosa, vai ficar mais? Se ela é uma pessoa nervosa, ela vai ficar mais? Cuido de uma tia com 94 anos. Isso aí também varia de paciente para paciente. Você tem pessoas que eram extremamente amáveis, adoráveis, e depois que começam a desenvolver a doença, ficam extremamente agressivas, né? Uma série de outras alterações comportamentais. E tem gente o inverso. Então, isso varia muito de paciente para paciente. Eu não vejo que exista uma regra para isso aí. Depende de cada um, né? Então, por aqui, eu não tenho mais perguntas, né? Foram muitas perguntas. Só aproveitando que nós estamos aqui, então, novamente, enfatizar esse aspecto.
Sempre valorizar a queixa de memória. Nunca usar essa expressão, isso é normal da idade. Se você está tendo uma queixa de memória, se você está tendo um comprometimento das suas atividades do dia a dia, você não pode dar essas explicações. Ou sempre foi assim. Não, a gente escuta muito isso no consultório, né? Assim, não, mas meu pai sempre foi chato assim. Antes ele era chato, mas agora ele está fazendo coisas que estão além da chatice dele, né? Às vezes tendo um comportamento até de ordem sexual um pouco alterada, e tem gente que acha isso bonito. Então, vai procurar uma pessoa que esteja familiarizada a tratar esse tipo de paciente, né? Não pode, o médico não acha que seja uma conduta boa, ele apenas dizer que é doença de Alzheimer porque se tratou de uma pessoa de idade, vai se investigar a causa, vai se fazer todos os exames, pode ser que nesse meio a gente encontre pacientes que a gente possa ter uma causa reversível. Então, por isso é que é importante sempre dê valor à queixa de memória. Olha, tem mais duas perguntas aqui. A Érica Trivelato diz assim: me falaram que há indícios de cloreto de magnésio, que cloreto de magnésio tem boa atuação para Alzheimer. Pergunto, há pesquisa sobre isso? Nunca vi nenhuma, mas o cloreto de magnésio também é utilizado para problema articular e também nunca teve nenhuma pesquisa. Então, isso aí faz parte daquelas coisas que são jogadas, infelizmente, na internet, que as pessoas veem isso daí, às vezes por uma questão de uma tentativa para ser melhor, acabam usando. Mas não tem nenhum efeito isso, não teria nada que pudesse, não tem uma lógica para você usar esse tipo de substância. Veja, a Edivane fala o seguinte, a Edivane Sola: sinto que agora, na quarentena, a doença está avançando mais rápido. Meu pai não está mais recordando de nomes de ruas e comércios próximos à minha residência. O que fazer para melhorar? É tentar, ou veja assim, tentar ao máximo. Pode ser que numa dessa situação que ele tinha um hábito, ou você tinha o hábito de levá-lo a passear, ou ir numa banca de revista comprar um jornal e acaba bloqueando, isso seja um fator. Ou pode ser também simplesmente a evolução natural da doença para ele, né? Então, acho que o que você tem que fazer aí é tentar, no máximo, estimulá-lo com algumas atividades dentro da sua casa, o que você pode fazer. E manter medicação, tudo isso daí. Tá? Só isso que eu vejo. Então, aqui as perguntas já encerraram. Eu convido a todos a conhecerem lá o nosso site, www.institutoalzheimerbrasil.org.br. E nós temos as páginas do Facebook, Instituto Alzheimer Brasil, e Instituto Alzheimer Brasil, Espaço São Paulo. Vão lá, curtam, sigam. Teremos prazer em poder responder a vocês também. Temos as linhas que está aqui no vídeo, as linhas de contato, linha de apoio de Curitiba e de São Paulo. E assim, tão logo quanto seja liberado e já consigamos aí melhorar essa questão aí do coronavírus, retornaremos às nossas atividades. E apareçam. Muito obrigada a todos e um abraço. Tinha mais...